eu tô ficando mal acostumado. Oi, tudo bom? Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você acredita que essa palavra, ela tem o poder de quebrar cadeias do seu coração, de coisas que você está lutando e guerras que nem existem de fato, mas estão desgastando você, estão fazendo você sofrer de uma maneira até injusta. E uma palavra tem o poder de levar a gente para as guerras certas, para fazer a gente olhar de maneira clara para o todo. Às vezes você está sofrendo de varde, e talvez hoje a verdade mais clara que você vai descobrir é que está sofrendo sem precisar. Se tiver alguém perto de você bonito, se não tiver, continua olhando para frente, não tem problema. Mas olha bem na baguinha do olho dele, vê se ele não está com carinha de cansado. Dá uma olhada, vê se não tem uma olheirinha funda, vê se não venceu o procedimento. Se está com cara de cansado, às vezes não é nem porque acordou cedo, é só porque está sofrendo algo que nem de fato está acontecendo. Só que, bom, antes da gente ir para essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Tá vendo? As pessoas estão clamando. Curte o vídeo, meu lindo. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. Entendeu? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, evangeliza com essa mensagem. Manda para alguém que você sabe que precisa. Peça para Jesus: Senhor, me dá um nome para mandar essa mensagem. Às vezes vai da sogra, manda para ela, para o sogro, manda para a família, para o grupo de amigos que você tem vontade de sair toda semana. Manda lá e deixa. Mas seja instrumento de Deus agora. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Ai, tem sininho. Trouxeram o sininho. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus por aqui. E agora, antes de ir para o vídeo, o meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística, para você conhecer e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós começamos um projeto novo e que Deus tem colocado tanto amor no nosso coração. Enquanto você assiste essa mensagem agora, tem pessoas lá no Paquistão que estão escravizadas no trabalho para pagar dívidas, seus filhos, seus netos, gerações escravizadas. Mas Deus tem usado o nosso ministério e de outros milhares para ser a ponte de resgate. Nós resgatamos essas crianças, colocamos elas na escola. E isso, obviamente, a gente não faz sozinhos. Nós somos mantenedores, nós temos missionários fazendo isso agora naquele lugar. E você pode ser parte disso tudo. Então você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, e você pode ser também um doador. E tudo que você precisa saber está aqui. Vamos fazer o seguinte: tira todas as distrações agora, abre o seu coração, se prepare, porque a gente vai para a palavra. Vamos para o vídeo. Ai, ai. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz o seguinte: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Sabe quem está escrevendo isso? Elias. Elias que está escrevendo isso. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele está dizendo para Deus: eu sou um fracasso. Elias foi um homem usado por Deus
num dos tempos mais sombrios de Israel, aonde o paganismo, a adoração ao Deus de Baal, era a realidade daquele povo. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, e eles eram extremamente cruéis, eram pessoas do mal. E é esse homem que Deus levanta no meio dessa turma louca, acontecendo um problema moral absurdo, espiritual terrível. E esse homem ora e o céu se fecha por 3 anos e meio. E é esse homem que está dizendo: eu sou um fracasso. É esse homem que está dizendo: eu sou como meus antepassados, tira minha vida. É ele que está dizendo. Então ele diz: me leva dessa terra. Ele vai para longe, ele vai para o deserto, ele se esconde numa caverna. Mas esse homem orou e durante 3 anos e meio não choveu na terra. E teve um dia que ele foi e orou, e a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. A chuva caiu de volta, e a Bíblia diz que nesse dia ele matou 450 profetas de Baal. E havia também os profetas de Azerá, cerca de 400, que a Bíblia não diz o que ele fez, mas talvez esse homem, poderoso na batalha, cheio de Deus e de autoridade, que ora e o céu fecha, que ora e o céu abre, está dizendo: eu sou um fracasso, me mata, tira minha vida. É doido imaginar que esse vencedor, esse homem, ele está vivendo isso. E aí, a parada é, porque um bilhetinho chegou para ele. Jezabel mandou: eu vou fazer com você em 24 horas o mesmo que você fez com os profetas. E um bilhetinho fez ele dizer tudo que a gente leu: eu sou um fracasso, tira minha vida, fugitivo. Derrotou 450 profetas da espada e fugiu de um bilhetinho. Sabe o que é isso? É a prova que algumas coisas têm o poder de dominar a nossa mente e criar uma história fictícia que a gente acredita numa guerra que nem aconteceu. É tão doido imaginar que esse homem está dentro de uma caverna, escondido, morrendo de ansiedade, de medo, de uma mulher chamada Jezabel, sendo que os profetas dela foram mortos por ele, sendo que ele orou e o céu fechou, sendo que ele orou e o fogo desceu. Mas essa é a parada: quando nós somos dominados pelo sentimento errado, nosso cérebro apaga aquilo que deveria controlar a positividade ou a fé do nosso espírito, do nosso alma. É muito doido imaginar isso, né? Mas olha que interessante. Alguém aqui já ficou ansioso a ponto de acelerar o coração? Quem? Que isso? São tudo doidinho. Também sou. Alguém aqui já ficou ansioso de suar a mão? A mão parece um slime. Alguém aqui já ficou nervoso de não conseguir dormir? Ai, que coisa boa. Tudo igual. Fala pra quem tá perto de você: nós somos igual. Nossa, que coincidência. Tudo doidinho. Agora, já parou pra pensar que você suou a mão por algo que não aconteceu? Você ficou sem sono por algo que não aconteceu? Você ficou com o coração apertado por algo que não aconteceu? E sabe o que é a loucura? É porque isso a medicina explica e o Elias está vivendo na prática. Em 1996, se eu não me engano, acho que é isso, Dr. Joseph, conhecimento científico, valoriza. Nossa, estou impressionado comigo agora. Dr. Joseph escreveu um artigo científico que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar de maneira clara o que é real e o que é imaginário. Nossa, irmão, isso aqui é sinistro. Como assim? Exatamente. Tem coisas que estão na tua imaginação que o teu cérebro não sabe se é verdade, mas ele faz o teu corpo reagir como se aquilo estivesse acontecendo.
Existe uma... Tem mais conhecimento por aí agora. Ele ativa o nosso sistema límbico. Ah não, você tem que respeitar. Foi sinistra a pesquisa. Top, que isso? Como assim límbico? Também não sei onde fica, mas é no cérebro da gente. Que quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro, por não saber se é real ou fake, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, o sono vai embora, a cabeça dói. Ou seja, o nosso corpo sofre por algo que não está acontecendo, porque uma informação entrou aqui e governou o nosso corpo. Por isso que está cheio de gente com cara de cansado, que estão vivendo guerras que não estão acontecendo, estão lutando guerras que não estão acontecendo, estão sofrendo, chorando por algo que nem sabe se vai acontecer. E isso, meu lindo, é o que mais destrói a vida da gente. É como se a gente estivesse no dia certo, na hora certa, na presença de Deus, que é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele tem o poder para fazer pela sua palavra, e a gente está vivendo algo na frente do que Deus não falou, no lugar aonde Ele não nos chamou, e a gente está lá. A gente está preso no negócio. Quando eu olho para Elias, eu estou pensando: Elias, faz uma leitura rápida, analisa o tamanho do inimigo. Mas tem uma parada que a gente não pode ignorar. Elias está cansado. Elias está cansado. Então, alguém cansado não pensa direito. Eu tenho a minha esposa, ela com fome não pensa direito. Estava feio. Fica com um mau humor terrível. Faz parecer que eu nem sou esse príncipe. Me trata mal. Pronto, já desabafei, agora eu continuo na parte do Elias. Brincadeiras à parte, o Elias, ele é um homem de Deus, só que ele está cansado. Só que olha o problema de, além de estar cansado, a Bíblia diz que ele se isola. Ele vai para o meio do deserto. Irmão, já dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do... Ninguém chamou ele aqui não. Cabeça vazia é a oficina. Quer dizer, você está cansado, agora você vai e se isola. Aí ele se isola. E ele se isola e tem mais um fator: ele está decepcionado. Sabe por que ele está decepcionado? Porque ele criou uma expectativa no coração. Qual foi a expectativa? Como ele é um homem de Deus e ele está manifestando os sinais para Israel, na cabeça dele, quando o fogo descesse, o povo ia mudar o coração. O povo ia reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Jeová, que era Ele. Mas a Bíblia diz que o povo é de coração duro. Então ele está cansado, decepcionado, porque o fogo desceu e ninguém mudou nada. Então agora, cansado, decepcionado, isolado, o que acontece? A guerra está aqui dentro. E quando a guerra está aqui dentro, quem está fora não consegue dar palpite, porque nem sabe o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas vive em crises silenciosas, e a vida está uma loucura aqui dentro, mas fora está tudo bem. A pessoa não fala para ninguém, mas ela vai se isolando, e quando ela vê, ela foi governada por uma guerra que nem aconteceu. Por que Elias está morrendo de medo? Elias está morrendo de medo porque agora cansado, decepcionado e também isolado, ele não consegue ter uma visão clara de tudo. Quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado, o nosso inimigo, que é pequeno, parece ser gigante. Nossos olhos ficam deturpados. Então a gente sofre por uma guerra que não aconteceu e que a gente teria condições plenas de vencer, simplesmente por causa da ansiedade. Mas a gente não gosta de falar de ansiedade, porque para nós a ansiedade é meio que um pecado. Você já viu alguém dizer que a ansiedade é falta de Deus? Que a ansiedade é falta de fé? Irmão, a ansiedade não é falta de Deus. Se fosse isso, Elias não ia ficar ansioso. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é um termômetro de uma área da nossa fé que precisa pegar fogo de novo. Mas não é falta de fé, porque se fosse falta de fé,
quando Deus fosse encontrar ele na caverna, Deus ia chegar metendo louco, mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Só se fosse você, estava dando glória a Deus pelo menos. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus sabe trabalhar com a gente. Deus sabe. Deus sabe que se chegar muito na vida louca, nós espanamos, nós já se perdemos, trupicamos na própria pé, e quando veja, foi embora. Deus sabe como chegar. Elias está dentro de uma caverna, chorando, gritando para Deus levar ele. Aí a Bíblia diz que Deus vai por parte. Deus manda um anjo na frente. Irmão, Deus é maravilhoso, fala sério. Deus mandou um anjo na frente. O que o anjo tinha? Comida. Irmão, pelo amor de Deus. Comida, pão e água. Aí Deus entra depois. E como que Deus fala? Deus fala sussurrando. Deus não fala gritando. Deus fala aqui, ó. Ô Elias. Ô Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Elias. Aí Deus diz: sai daí, Elias. Sai daí. Eu tenho um plano com você. Eu estou contigo, Elias, eu não te abandonei. E outra, tem uma informação que tu não sabe. Lá em Israel tem 7.000 homens que não se curvaram e que temem a mim. Não desiste não, Elias. Tem gente que tem esperança. Tem mais de 7.000 lá. Vaza daí, Elias. Sai de dentro da caverna. Essa é a parada doida. Aí gente, porque cria uma expectativa errada, prefere não admitir que está ansioso para não parecer que está errado. E a gente esconde guerras aqui dentro que são nutridas durante anos e que nunca de fato acontecerão. E a gente está sofrendo sozinho. Agora Deus é tão incrível que a primeira coisa que Ele faz é Ele tira a objeção de dentro de Elias. Elias, tem mais de 7.000 homens lá que não se curvaram. Você pode pensar que o dia que o fogo desceu não fez resultado. Fez sim, Elias. Tem 7.000 homens lá, Elias. Sai da caverna, Elias. Você já comeu? Sai da caverna. Agora, a loucura de tudo é imaginar o seguinte: que nós, na maioria das vezes, estamos exatamente nessas circunstâncias, paralisados na vida, com medo de coisas que não era para ter medo, com guerras que não acontecerão, mas para a gente parece que vai acontecer. E a gente está vivendo assim, angustiado e sofrendo, e parece que a gente não entrega de fato para o Senhor o negócio. A questão importante é a ansiedade, ela não é falta de fé. Isso você precisa ter certeza disso. Eu vou falar de novo para você fixar. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Elias, eu tenho uma informação para você. Tem 7.000 homens que não se curvaram. Há uma esperança. Levanta a cabeça. E outra, agora só eu estou dizendo, o que é Jezabel perto de você, garoto? Você arrebentou 450 profetas de Baal. Sai de dentro da caverna. Não, vou melhorar. Ô lindo, ô fofinho, ô cansado, ô sofrido. Essa guerra que você está lutando não está acontecendo não. Só está dentro da tua cabeça. Esse medo que você criou não é real, só está dentro da tua cabeça.
Ei, lindo, confia nele de verdade. Deposita toda a tua história na mão do Senhor. Confia que ele está cuidando da sua saída e ele vai cuidar da sua chegada. Entrega para ele logo e para de sofrer. Ei, bora! Sabe, eu preciso falar isso para você. A guerra não era nem do Elias, a guerra era do Senhor. Tem gente morrendo por uma guerra que nem é dele, sofrendo por uma guerra que nem é dele. Mas sabe, antecipadamente, que é a coisa mais absurda, sofrendo por antecipação. Vou deixar claro, o ansioso sofre de varde e sofre por antecipação. Não tem nada acontecendo, não tem BO de fato, não tem guerra, não tem luta, tá só aqui na cabecinha dele. Então, porque só tá aqui na cabecinha dele, o corpinho dele pensa que é real. Então tá com uma cara de sofrido, tá com uma cara de acabado. Mas eu tenho uma notícia para você, lindo. Jesus está chegando na caverna que você se escondeu, no meio desse sentimento de derrota, de ansiedade, de perda. E ele tá dizendo para você: eu tô no controle, relaxa. Eu tô cuidando de todas as coisas. Eu cuidei ontem, eu cuidei hoje e eu vou cuidar amanhã. Eu estou com você, não perdi o controle. Irmão, eu vou terminar, vou terminar. Mas não tem mais nada do Dr. Joseph para falar, porque eu estudei tanto sobre o Dr. Joseph. Gostei. Terminei tudo do Joseph. Agora é você que tem que resolver aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus lá em cima. Então, vamos resolver nós aqui. Como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Já parou pra pensar que é meio sinistro isso? Se a ansiedade está conectada ao que não aconteceu, como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Irmão, sabe o que é o problema? É que eu sou muito ansioso. Eu vou ter que ver essa mensagem umas 3 vezes por mês, pelo menos. Eu vou gravar a série em Belo Horizonte. Será que vai dar certo? Será que o povo vai? Será que o povo lá é tão animado como... Não, a hora que eu tô pensando: Senhor, me ajuda. Eu não conta, Senhor, ó céu, ó vida, ó azar. Aí eu chego em Belo Horizonte e vocês estão aqui. Fala pra mim, para de ser tonto. Deixasse pra sofrer no dia então, pelo menos. Mas não, a gente tá tentando viver uma estação da vida que os nossos olhos nem conseguem enxergar. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá para resolver um problema que não existiu. É só trocar a fonte é só trocar a fonte do sentimento que nos governa. Quer ver? André, é para você que vai casar essa aqui. Tá ansioso? É lua de mel, né? A Pai Santo tá só pensando: como vai ser? Queria poder te falar o que acontece depois que a gente casa, mas deixa pro próximo episódio. Escute, se o sentimento de ansiedade produz no nosso corpo dores que não existem, existe um sentimento que produz no nosso corpo o que de fato também ainda não aconteceu. Tá, vou tentar melhorar. Se o sentimento é de ansiedade, a mão sua. Se o sentimento de ansiedade ele nos governa, o coração acelera. Não, pelo amor de Deus, não, vamos junto, vamos lá. Eu vou fazer a introdução para vocês entenderem então, porque eu acho que alguém esqueceu. O nosso cérebro
ele não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Então, se a gente está ansioso, nosso cérebro, porque está processando uma guerra inexistente, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, a cabeça dói, certo? Se o nosso corpo sente o que a gente pensa, então, se a gente mudar o sentimento, o nosso corpo vai ter uma reação também. Então, tire a ansiedade e coloque a confiança em Deus dentro de você. Coloque dentro de você. Não, calma. Coloque dentro de você a oração. Coloque dentro de você o clamor. Coloque dentro de você a fé. E algo vai acontecer com o seu corpo. Ele vai entrar em descanso. Porque a palavra de Deus diz que se nós não ficarmos ansiosos, mas colocarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que rouba a nossa paz, então a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também. Sabe, só para terminar, pensa comigo. A gente acorda de manhã, certo? E naquele dia, a gente tem uma entrevista de emprego. Aí a gente fica muito ansioso, porque na nossa cabeça a gente já criou um problema. Qual é o problema? É que você colocou no currículo inglês intermediário. Então o que você imagina? Que você vai chegar na entrevista e o entrevistador vai falar assim: How are you? What's your name? E você vai falar: I'm fine, thanks. My name is. Você está pensando, nossa, ele vai perguntar tudo em inglês. E pronto, acabou. Eu sou intermediário, mas é que eu falo espanhol também, então eu confundo às vezes. Sabe que você tem que saber que talvez o teu entrevistador também colocou no currículo dele que o inglês dele era intermediário. É só um exemplo para você entender que de fato a gente não consegue saber o que vai acontecer no minuto após. Você não sabe o que de fato te espera. Você não sabe o que a vida vai lhe trazer. Você não sabe aonde tudo vai te levar. Você não sabe o que está te esperando da porta para fora. Então, se eu não sei o que me espera da porta para fora no meu futuro, eu só preciso saber de uma coisa: que Deus esteja comigo indo e que o governo dele já esteja me esperando. Porque se eu sei que Deus está comigo e o lugar que eu estou indo Ele já preparou, então eu posso descansar, porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. E é nesse dia que a gente começa a descansar na vida e vira um passageiro que não faz pergunta para o piloto, porque Ele está no controle, governando todas as coisas, e Ele sabe pousar e decolar. Deixa na mão dele. Sabe, isso aqui é papo para gente que fica velho, fica assim. Tem gente que só quando é velho fica assim: ah, já foi, já passou por tudo na vida, não precisa sofrer por isso. Já viu? Você fala com uma pessoa mais velha, fala: nada, sofre nada, isso é besteira. Mamãe, a gente tem que aprender isso logo. A gente não precisa ter 60 anos para aprender a saber que algumas coisas realmente na vida não tem controle, que a gente tem que confiar de Deus de verdade. Então fala para alguém que está novinho perto de você ainda. Fala para ele: meu lindo, vai esperar até 100 anos para ficar leve? Olha a cara de sofrido que você está. Quando a gente vê alguém se ruga, o que a gente diz?
Parece que não tem problema. Às vezes teve mais problema do que você. A diferença é que ele não se preocupou, ele se ocupou. Ele viveu estação por estação. Deus cuidou de todas as coisas e ele ainda está de pé. A gente está muito preocupado. Quem está muito preocupado está vivendo no futuro, morando no presente. Então não desfruta do presente e não tem nenhuma certeza sobre o futuro. Agora quem está descansado sabe que o futuro Deus está comandando e que no seu presente reside a paz que excede todo entendimento. E essa é a graça da vida. Quem descansa no eterno vive uma vida de plenitude. Mesmo no meio da tempestade, ele confia que o Deus que lhe chamou pelo nome tem poder para andar por cima das águas e acalmar qualquer tempestade. Ô Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Elias saiu da caverna, essa parte é boa. Jezabel prometeu que ia matar ele em quantas horas? Eu preciso que vocês aumentem a expectativa agora. Vai ser sinistro, o final é melhor do que tudo. Não, eu ensaiei para essa parte, você não está entendendo? Em quantas horas Jezabel prometeu que ia matar Elias? Vou falar para você, passou 24 horas e Jezabel não conseguiu. Obrigado, glória a Deus. Passou 48 horas, Jezabel não encontrou Elias. Passou 72 horas, Jezabel não achou Elias. Passou um mês, Jezabel não achou Elias. Passou um ano, Jezabel não achou Elias. E Jezabel pode procurar o resto da vida dela, porque a Bíblia diz que Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele subiu transladado numa coluna de fogo. É lindo! A palavra dela não conseguiu cumprir. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer. A vontade dele vai prevalecer. Então, Jesus, nós estamos de boa. Chega de viver treta na nossa cabeça do que ainda nem aconteceu. Jesus, coloca na nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Renova a nossa fé. Jesus, a gente tá se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Ajuda a gente a ficar de boa, Jesus. Porque já é muita treta nessa terra para a gente ficar se incomodando com o que ainda nem aconteceu. Então, príncipe, nós amamos tanto, Senhor, que o que a gente quer experimentar em 2026 é dessa paz que está na palavra. A paz que excede todo entendimento. Produz descanso para a nossa alma. Traz alento para o nosso espírito, Jesus. Porque a partir de hoje, a gente não está mais com controle. A gente não está mais tentando viver o que ainda não aconteceu. Está tudo na tua mão e o Senhor sabe o que é melhor. E o Senhor irá fazer. Assim nós cremos e no teu nome oramos. Em nome de Jesus. Meu Deus! Ô gente, é que você talvez está assistindo de manhã. Agora é quase 11 horas da noite, irmão. O povo de Belo Horizonte toma um negócio diferente com queijo aqui que não está normal essa alegria toda. Mas eu sei o que é a presença dele, é ele que é maravilhoso. E por falar dele, eu tenho uma palavra de Jesus para você. E essa palavra talvez vai fazer você falar menos. Vai dar uma quebradinha em você, no seu orgulho. Ai, gente que acha que sabe tudo sobre tudo. Que tem uma opinião formada sobre cada assunto da história da humanidade. Ai, gente. Às vezes falar demais estraga tudo. E quem fala sem pensar acaba ferindo aqueles que precisavam de cura. Por pensar que temos zelo demais, às vezes somos a arma do próprio inimigo, usadas contra o próprio corpo. Mas antes de a gente ir para a palavra, eu tenho um pedido especial para você.
É rapidão. Curte o vídeo, é só rapidinho, você aperta o joinha, top. Curtiu, o YouTube já entende que é o relevante, manda para mais gente. Isso é uma forma de você evangelizar, fazer a mensagem mais longe. Aí você comenta de onde você está assistindo. Se você é fofoqueiro, fala demais, também pode ir, já confesso aqui. Esse é um grupo importante para mandar no grupo que só tem fofoqueiro, sim. Compartilha lá. Joga e deixa. Às vezes você é o mais fofoqueiro do grupo e nem sabe, mas na mensagem você vai saber. Então manda para todo mundo. Ativa o sininho, se você não é inscrito já se inscreve. Bom, você tem noção? Nós somos mais de 10 milhões de pessoas e todas as semanas são alimentados por uma palavra do céu. Segunda às 5, quinta às 7. E a última coisa que eu queria falar com você é sobre a nossa associação evangelística. Convidar você para ser parte daquilo que Deus está fazendo. É só você olhar na descrição do vídeo. Não deixe de conhecer os projetos que o Senhor está fazendo. Desde crianças lá no Paquistão que estão sendo sustentadas e estudando, sendo libertas da escravidão por conta de ajuda de pessoas como você. Há projetos missionários acontecendo no nosso país, pessoas sendo aconselhadas, servindo e tendo suas vidas transformadas. Então, seja parte. E para que a gente possa continuar, a minha chamada para você agora é: se livre de qualquer distração. Se prepare, porque Deus vai falar com você. Vamos para o vídeo. Ai, ai. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet. Começou errado já. Começou com contenda. Eu vi um vídeo. Estava vendo um vídeo. Veja um vídeo. Um Reels. Tem alguém aqui que vê Reels na internet? Aí eu vi um vídeo de uma moça. Eu não sei quem é. Tá tudo bem também. Deus guarde ela, abençoe ela. Tá tudo bem. Ela só é um retrato do que nós somos, na verdade. Ela é só um reflexo do que se tornou a sociedade. Ela está visitando uma igreja muito linda. E aí ela está entrando na igreja dando as impressões dela. E as impressões dela são muito positivas. Foi muito lindo o que ela falou da igreja. Mas algo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção me levou para outro lugar da realidade. Ela entrou na igreja e viu muito LED, muito telão, muita luz, muita excelência. E ela disse: a primeira coisa que eu pensei foi: para que tudo isso? Jesus não precisa de nada disso, não. Uau! Ela viu tudo com um pensamento formado antes de ver. Então ela já estava vendo e criticando. É tudo certo, somos assim. E aí ela disse, e o pastor da igreja era super jovem. E quando ele foi falar, eu sabia que eu pensei logo que ele ia falar sobre dinheiro. E ele não falou sobre dinheiro, acredita? Ele falou outra coisa. Nossa, que bom. Mas o que eu fiquei percebendo é que essa moça não foi visitar uma igreja. Me parece que ela foi no exército e ela estava extremamente armada para tudo e preparado para tudo. O pastor vai falar de dinheiro, é coisa demais, Jesus não precisa disso. Então entende que na maioria das vezes a gente está tão armado na vida que a gente não está ouvindo mais, não está vendo mais. A gente está fechando o nosso coração para coisas que não deveria ter fechado o coração, mas porque a gente está tão inteligente e tem tanta opinião boa formada sobre tudo, então agora a gente já acha que sabe tudo sobre tudo e está falando para todo mundo. Ah, não precisa disso, isso é demais. A gente está dando opinião sobre coisas que a gente não tem a mínima noção, mas isso é a internet. Antigamente, a pessoa ficava famosa só de um jeito. Ela precisava estar na televisão domingo à tarde. Se ela aparecesse na televisão domingo à tarde, ela ficaria famosa. No outro dia, aonde ela andasse no Brasil, as pessoas saberiam quem ela era. Para quem é pregador, teve um tempo que você ficava famoso se pregasse nos Gideões. Gideões era um congresso de missões, é ainda. Trabalho lindo no Brasil, que acontece até hoje. E que quem sou eu para falar qualquer coisa? Quando eu nasci, os Gideões já existia. Que quem pregava nos Gideões, depois pregava no Brasil todo. Teve uma época que esse palco dessa igreja
se pregasse aqui, era chancelado para pregar no Brasil todo. Mas hoje, se você fazer um vídeo e ele conectar com a dor de alguém, você vai ficar famoso e talvez amanhã a sua opinião tenha muita valia, mesmo que não valha nada. Mas a dor do nosso tempo não é a angústia de alguém, não é a tristeza de alguém, não é a falta de fé, é a vontade de compartilhar o ódio, é a vontade de torcer pelo ruim. A parada hoje é, se você fazer algo que aparece alguém se dando mal, talvez você se dê muito bem. Se tiver a cara de alguém conhecido e você estiver destruindo essa pessoa, alguém que não gosta dessa pessoa vai... sinistro! Representa o que eu penso. Então a internet é... pessoas se destacam representando o que a massa pensa. Então o problema não é nem só quem se destaca, é o que a massa está pensando. Então quando o ódio começa a fazer mais barulho, não significa que eles são muito poderosos, significa que a nossa sociedade está doente. Então quando eu olho para esse cenário que a gente está vivendo, eu confesso para você que eu me preocupo. Me preocupo quando eu vejo pessoas se colocando no lugar de Deus, pessoas emitindo julgamentos sobre outras pessoas e depois sendo envergonhados pela própria conduta e pelo próprio caráter. Quando você amadurece, você acaba descobrindo que todo santarrão carrega consigo um pecado escondido, que faz barulho de um lado para ninguém olhar para o outro que ele esconde. Quando alguém aponta o dedo demais para um lugar, alguma coisa muito grave dentro dele está escondida. Porque quando você vê o ministério de Jesus, você vê Jesus apenas falando do Evangelho, e apenas um povo é contraditado por Jesus, e não eram os gentios, não eram os pecadores, eram os fariseus, eram aqueles que detinham a lei, a palavra, e foi para essas pessoas que Cristo fechou o pau. E é doido imaginar que o problema às vezes do nosso tempo não são mais os ímpios, são os crentes. É doideira imaginar que tem gente assassinando a fé das pessoas em nome de Jesus, destruindo inocentes em nome de Jesus. Por quê? Porque não conseguem ouvir. Falam antes de ouvir, falam antes de ler todo o filme, de assistir toda a história. Vou te falar uma parada. O texto que eu vou ler para você talvez vai ser a primeira vez que você vai ouvir e que eu vou falar. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele é tão poderoso que para mim foi o conselho da minha vida. Eu confesso para você que tinha coisas que eu fazia semana passada e depois do texto eu acabei não faço mais. E eu já vou compartilhar com vocês. Mas olha só, Jó, capítulo 32, verso de número 4. André, escuta que doideira isso aqui. Eliú é amigo de Jó. Só deixa eu refrescar a memória de vocês para ser bem rápido. Jó era um homem justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, que um dia perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo. E ele se encontra numa crise terrível. E ele começa a se culpar, tentar encontrar culpado. Por que ele estava naquela situação? Então 4 amigos de Jó vêm nesse sofrimento dele. E 3 desses amigos, de maneira, ansiosa e extremamente perigosa, emitem uma opinião sobre Jó que não refletem o que Deus quer ou o que Deus estava fazendo. Então Deus os repreende. O que Deus faz? Repreende. Com aquele que fala demais, fora de hora, Deus repreende. Só que tinha um dos amigos que ele era mais jovem. É interessante pensar que a sabedoria não reside na idade. A sabedoria reside na humildade de esperar a hora para frutificar no tempo e na estação certa. Tem gente de 70 anos completamente imaturo, e tem gente de 30 dando banho de maturidade em todo mundo.
Sabe, isso é muito interessante. Eliú é o nome desse amigo, e ele é o mais jovem. Então olha o que a Bíblia diz. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Verso a seguir diz: eu sou moço e vocês são idosos, por isso que não me atrevi em dar a minha opinião. Verso 14: eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês, não comigo. Interessante a visão de Eliú. Ele está dizendo: ninguém me perguntou nada. Se ninguém me perguntou, não vou dar minha opinião. Se ninguém quer saber o que eu penso, eu vou ficar calado até a hora que alguém me perguntar e tiver sabedoria para dar a opinião perfeita. Agora, isso não reflete o nosso tempo. Nós temos opinião formada sobre tudo. Todo mundo de repente virou especialista em política internacional. Todo mundo virou especialista em... Meu Deus, não dá para falar isso. Todo mundo virou especialista em criptomoeda. Todo mundo virou especialista na vida dos outros. Todo mundo virou... Meu Deus. Todo mundo virou especialista em portal de fofoca. Todo mundo está cuidando da vida de todo mundo, só não está cuidando mais da sua. Então nada mais isso reflete o problema do nosso tempo. E eu não quero de verdade que você me entenda mal, porque falar isso não é para os maus, é para defender os inocentes. Falar isso para você agora é para defender o coração do inocente, não é para o mal, porque o que é mal, a opinião dele já está formada. E a pior coisa é você falar com gente que tem opinião formada sobre tudo. Ele já tem certeza no que ele acredita, não adianta você falar nada. Sabe o que eu aprendi em todo o tempo que eu vivo? A internet, o advento da rede social, é que se defender não muda nada. Você acredita nisso? Se defender não muda nada, porque quem tem uma opinião formada, a opinião dela não vai mudar. Você precisa continuar pregando, falando do amor de Jesus para que os inocentes não se percam. Mas o problema é que quando as vozes más se levantam, inocentes se perdem juntos. E eu confesso que meu coração estremece nessa hora de dar vontade de falar demais. Mas esse é o negócio. A lição do nosso tempo é: até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na multidão de palavras não falta transgressão, e aquele que desvia sua língua é sábio. Então o jogo do nosso tempo é falar menos e ouvir mais. É começar a ter leituras completas antes de emitir uma opinião. Quer ver uma coisa? A pior pessoa que pode existir é aquela que contamina o ambiente. Vou te dar um exemplo. Está vindo uma pessoa nova para a empresa. Está vindo. Ninguém sabe quem ela é. Então está todo mundo esperando uma pessoa. Mas no meio dessa empresa tem uma pessoa doente, cheio de frustração, cheio de problema, que acha que sabe quem está vindo. Então ela começa a ir em todo mundo e dizer: pessoa que está vindo é terrível. Pessoa que está vindo aí, ixi, nossa, sei de cada coisa dela. Diz que é desonesta, diz que é invejosa. E aí todo mundo começa assim: sério? Porque está sendo infectado, entende? Sério? Ah, meu Deus, de verdade? Sério isso? Ai. Aí, irmão, a pessoa chega na empresa e ela não está sabendo de nada do que está acontecendo. E ela chega: oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é tal. E está todo mundo com cara de glúteo olhando para ela. E ela pensa: gente, o que eu estou fazendo? Estou no lugar errado. Mas sabe o que aconteceu? Alguém antes, que pensava saber sobre ela, infectou todo o ambiente. Então a possibilidade que alguém tinha de conhecê-la na sua melhor versão foi eliminada, porque alguém contaminou primeiro. Então a lição do nosso tempo é saber que hoje nós estamos vivendo num mundo hostil, onde os nossos irmãos nos atacam, porque pensam saber quem somos, pensam conhecer nossas intenções, pensam conhecer o nosso coração, e ninguém sabe de fato. A palavra de Eliú é: entendam, não fale antes da hora, deixa todo mundo falar. E se te perguntarem, se você não saber, não fale nada, continue em silêncio. É melhor você ficar calado do que ser o problema da vida de alguém, tropeço na fé de alguém.
Então a gente precisa amadurecer logo, resguardar a nossa língua. Sabe o que eu falei para você que eu estou parando de fazer? Alguém liga para mim e diz: você não sabe o que está acontecendo. Não quero saber. Não quero saber. Chega de olhar para pessoas que eu não dei a chance de conhecê-las, julgando como se elas tivessem feito mal para mim. A gente está com um olhar de juízo sobre pessoas que não conhecemos, sobre ministérios que não conhecemos, sobre ideias que estão sendo criadas. Já parou para pensar que hoje existem verdades que parecem absolutas, que são uma mentira absurda? Todo pastor é rico. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Vai para o interior do nosso país para você ver. Vai para os rincões do nosso país para ver se você vê que todo pastor é rico. Tem gente dando a vida pela obra de Deus. Tem gente que prosperou. E está tudo certo. Mas essa pessoa não é a regra. Vai olhar. Sabe qual que é o problema? É que a frustração de alguns destrói a expectativa dos outros. Todo rico é mau, todo pobre é humilde. Isso é mentira. Isso é mentira. Que todo pobre é humilde. Da onde tiraram isso? Tem pobre que é mais soberbo do que o maior bilionário que você conhece. São verdades que estão sendo colocadas na nossa cabeça. E a gente está dando título para quem a gente não tem direito. A gente está julgando quem a gente deveria amar. A gente está expulsando. Sabe o que eu me passo mal? É quando eu entro numa página cristã e os piores comentários estão ali. Irmão, me dá uma vergonha eu abrir o Léo Dias e ter gente falando coisa boa, e abrir uma página de crente e ter gente destruindo o próprio corpo. Me dá uma vergonha quando eu vejo cristão atacando cristão, quando eu vejo um tentando provar para o outro que está certo. Isso é uma idiotice do nosso tempo. A melhor coisa é ficar em silêncio. Quando a gente começa a falar demais, a gente estraga tudo. A gente começa a colocar problema onde não tem. A gente começa a destruir a fé daqueles que são inocentes. E quando a gente menos percebe, os nossos filhos estão copiando os nossos padrões. Você sabia disso? O pai é um fofoqueiro, fala mal de todo mundo. O filho é igual. Só reclama dentro de casa, o filho é igual. E aí, lindo, é só frustração passando de geração em geração. Quando você observa todas as coisas de maneira inteligente, sábia, você se coloca num lugar onde a sujeira não te encosta, aonde você resguarda o teu coração. Lindo, tem gente que eu conheço hoje que, se eu fosse me basear na opinião dos outros, eu ia odiar. Tem gente que hoje é meu amigo, que se eu fosse ouvir o que os outros falam, eu ia ter raiva da pessoa. Teve uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas eu ouvi a vida toda mal dessa pessoa. Mal, todo mundo falava mal. Ele é falso, ele é mentiroso, e todo mundo falava. E eu sempre tinha resistência, porque eu sou ser humano, infectado. Olhava para ele e não queria estar perto. Ele vinha para um lado e eu ia para o outro. Idiota. Por quê? Porque eu nunca dei o direito de ele se apresentar e nem de ouvir a voz dele de perto. Mas era o que os outros falavam. Aí um dia, André, eu estou no Legendários. Tem Legendário aí? Eu estou no Legendários. E esse cara que todo mundo falou mal era o único que 3 horas da manhã estava no meio das barracas orando pelas pessoas. Todo mundo fala mal do cara, mas ele era o único que estava falando para todo mundo: Deus é com a gente vai vencer o processo, a gente vai passar pela circunstância, vai dar certo. Era o único que tinha a palavra de Deus para todo mundo. Aquele cara que todo mundo falava mal era o único que estava sendo cheio do Espírito Santo na frente de todo mundo, enquanto todo mundo estava calado. Aí, irmão, eu estou dentro da barraca aqui, primeiro com raiva dele estar fazendo barulho, porque eu queria dormir. E depois fui tomado por uma vergonha absurda e falei o que um monte de gente fala para mim: desculpa, eu não gostava de você, eu nunca te fiz nada, ou ele nunca me fez nada, mas eu fui infectado por pessoas doentes. Ei, lindo, reseta o que você pensa sobre tudo. Só deixa uma verdade absoluta: Ele é poderoso, Deus é amor, Ele é maravilhoso. Ele tem poder para perdoar pecado, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. O resto, tenha medo. Sabe de uma parada? A verdade absoluta repousa na palavra. O resto
muda com a nossa idade. Tem coisa que hoje você vai dizer, nossa, que cringe. Daqui a pouco é você que está fazendo. Daqui a pouco é você que está falando. Daqui a pouco alguém que você falou mal, você vai ter que estar perto. E sabe qual que é a coisa mais difícil? É que não dá para demonstrar amor público para quem a gente fala de mal no secreto. Então a maior vergonha de alguém que é falador, fofoqueiro, é que quando ele está em público com essa pessoa, mesmo amando ela, ele tem que ficar em silêncio, porque todo mundo que está à volta dele sabe que ele fala mal da pessoa. Oh, que vergonha! Que vergonha você ter que fingir costume perto de quem você ama, porque um dia você emprestou a sua língua para maldizer a pessoa. Seja humilde, pede perdão, refaz o caminho, reconstrói a estrada e não seja como a maioria. Seja como aqueles que resplandecem no meio da multidão, não perdendo o seu coração para aqueles que dominam com palavras de maldição sobre tudo e sobre todos. Sabe, prevaleça. Eu estou começando a amadurecer nessa parte. É verdade, não é fácil, tá? Estou começando a ver tudo de um jeito diferente, simplesmente por não falar, por ficar quieto. Quando você fica quieto, você dá tempo para que o mundo dê uma volta. Quando você fica quieto, você dá um tempo para que a verdade venha à tona sem que você precise colocar a mão. Quando você dá tempo e não fala nada, o fruto te defende. O nome de Jesus chega primeiro, e aquilo que talvez tinha poder para destruir não tem poder mais, porque você permaneceu calado. Sabe o que é mais constrangedor? Amor. Nada é mais constrangedor nessa terra do que amor. Nada constrange mais do que o amor e o silêncio. Silêncio. Mas o que você acha? Nada. Mas o que você pensa? Nada. Vai vir o fulano de tal? Não. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Isso é tão gostoso, porque você para de entrar em ciclos de doença, sabe? Quer ver um ciclo de doença? A internet tem muito disso. Todo mês a internet elege alguém para que o Brasil fale mal. Todo mês. Aí você chega na empresa, você está numa mesa aqui e o pessoal está falando. Chega na igreja, tem uma rodinha de gente falando, você viu? Você acredita que o pastor falou isso? Você acredita que um é arminiano, o outro é calvinista? Quem está certo? Coitado, vão discutir a vida toda e nunca vão ter a resposta, porque sempre vai ter alguém que acha que sabe mais. Sabe por que é tão difícil de ficar em silêncio? Porque o que faz a gente falar não é a humildade, é a soberba. O que faz a gente gritar alto não é a razão, é o sentimento. E nem sempre o sentimento reproduz a verdade. Então, lindo, eu vou te falar uma bênção que eu quero que você atraia para você. Prepara, você quer receber essa bênção ou não? Sim ou não? Então, eu vou falar. A bênção... Como eu construo isso? Peraí. Existe uma bênção que quem vive se deleita. Quero aumentar a expectativa de vocês. Falei, eu quero. Eu vou ler de novo então. Existe uma bênção que quem tem desfruta de maneira sobrenatural. Sabe qual é a bênção? A bênção da ignorância. Não sei, não vi, não li, não quero saber, não quero ver, não quero falar, não me importa, não tem a ver com a minha vida, não tem a ver comigo, não me edifica, não muda a minha história, não me faz melhor, então eu quero ficar sem saber, de boa. Mas todo mundo está falando, mas eu não sou todo mundo, conforme disse a minha mãe. É tão bom ser ignorante, porque aquilo que você não sabe não te adoece. Aquilo que você não sabe não tem poder para te parar. Aquilo que você não sabe não tem poder para filtrar as suas emoções sobre o próximo. Você está livre, livrinho. E quando for para consumir algo, seja algo que te edifique. Então é tão bom, irmão. A gente vai ficando menos fofoqueiro, a gente vai rendendo menos coisa. Quer ver uma parada? Essa semana, um amigo meu
Divorciou. Aí veio para mim a notícia. E eu tenho 5 amigos que queriam saber da notícia. Automaticamente o que eu fiz? Selecionei os 5. E quando eu fui apertar e enviar, o Espírito Santo falou comigo: para quê? Para quê? Eu dobrei o joelho para orar para que o Senhor restaure o casamento dele? Por que eu estou mandando? E aí eu descobri: é porque eu estou também infectado pelo mal desse tempo. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Que vergonha! Que vergonha! Eu falei: não vou mandar. E irmão, passou 10 minutos, um amigo daquele grupo me mandou. Aí sabe o que eu mandei para ele? Rapaz do céu, vamos orar. Vamos orar para que Deus restaure o casamento. Vamos orar para que a gente não tome decisões erradas, para que a nossa vida chegue nesse ponto. Acabou a fofoca ali, irmão. Não rendeu. Não ficou aquela especulação. Por que você acha que aconteceu isso? Será que ele traiu? Ah, será que ela fez isso? Irmão, a vida não é minha. O problema não é meu. Falar demais estraga tudo. E sabe qual é o problema? É que quando a gente dedica tempo demais cuidando da vida do outro, quando a gente olhar para a nossa vida, vai estar tão bagunçado que nem todo mundo cuidando da nossa vai fazer voltar ao normal. Então, meu lindo, um conselho bom para você: cuida da tua vida. Cuida da tua vida com Deus. Cuida da maneira que você prega. Cuida da maneira que você educa os seus filhos. Cuida da maneira que você cuida do cabelo das tuas crianças. Tem gente dando opinião até do corte do cabelo dos filhos dos outros. Vai cuidar da tua vida, meu filho. Vai cuidar da tua casa. Vai lavar uma louça. Vai varrer o chão. Vai lavar uma bicicleta. Vai engraxar uma porta. Faz alguma coisa útil. Mas para de cuidar da vida dos outros e comece a olhar para aquilo que de mais precioso que Deus te deu: a tua vida. E essa é uma palavra de instrução. É só isso mesmo. Se todo mundo melhorar 10%, amanhã o mundo já está mais leve. Pelo menos o nosso. Ô irmão, se você na tua casa já fazer um acordo e na tua casa não fala mal de ninguém, tua família vai ficar mais leve. Teus filhos vão ser mais felizes. Tua esposa vai querer ficar mais com você. Vai ser mais leve o clima. Vai ser mais gostoso o ambiente. Você vai querer ter mais visita lá, porque vai ser bom de visitar a tua casa. Agora, quando está muito pesado tudo, até quem você ama não quer estar perto de você, porque é pesado. Então, lindo, chega de opinião formada sobre tudo. Entendeu? Só a Bíblia é verdade absoluta. Tudo que está aqui não dá para questionar. Agora, tudo que é opinião, um dia muda. Um dia eu falei que quando eu tivesse filho, um dia eu falei que eu não ia abrir a porta para minha esposa. Hoje eu tenho que abrir a porta obrigatoriamente, senão ela não sai do carro. Eu já disse tanta coisa que eu tive que voltar atrás. Eu já disse tanta coisa que eu me arrependo hoje. E essa é o problema de quem fala demais. Quem fala muito, erra muito. Quem fala demais, erra demais. A melhor coisa é ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Se alguém te perguntar e você ter sabedoria para responder, responda. Mas se não, permaneça em silêncio. Cuide daquilo que Deus te deu e viva na plenitude do seu tempo. Eliú esperou todo mundo. No final, ele disse: já que vocês querem saber o que eu penso, então eu vou dizer. Vocês três estão tudo errado. Vocês não disseram o que de fato está acontecendo. Ô Jó, se alguém precisa te responder, não sou eu nem os outros três. É Deus que tem que te responder, Jó. Ele respondeu dizendo que era Deus que tinha a resposta. Passa o pepino para frente. Tenta resolver não. Você não vai conseguir mudar o mundo dando opinião, lindo. Mas debaixo de oração, no secreto, fazendo o prédio torto certo no lado do prédio torto. Não é tentando destruir o prédio que você acha que está torto. Às vezes o que está errado é só o teu óculos mesmo. Jesus nos ajuda a ser menos fofoqueiro.
Nos ajuda a cuidar menos da vida dos outros e mais da nossa. Nos ajuda a usar a nossa boca para falar coisas que edificam, não coisas que tiram a alegria das pessoas. Jesus, nos torna condutores da Tua presença, não do caos e do desânimo. Jesus, não deixa a gente vacilar. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos ser parecidos contigo, manso e humilde. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos que a nossa boca flua rios de água viva, não o contrário. Senhor, nos ajuda a ser luz e sal para a terra, a dar o sabor sem azedar a comida do outro, a dar sabor sem prejudicar a ninguém, mas amando em todo o tempo, sendo sábio, tendo time, tendo a hora de falar. Jesus, muda o coração dos crentes estranhos que estão nascendo no nosso meio. Jesus, faz eles parar de fazer vergonha, de envergonhar o Teu nome, de desviar aqueles que são puros, querendo só ouvir a Tua voz e sendo manchados por opiniões que não procedem do céu, mas que representam só a mágoa da nossa terra. Deus, no nome de Jesus, que é dessa maneira que nós queremos. Senhor, o mundo jaz do maligno, mas o Senhor nos chamou para esse tempo. Os campos estão brancos. Nos chama como os Teus ceifeiros para fazer a Tua vontade e espelhar aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo. Amém.